Estamos iniciando o podcast Papo Solto, da Berimbau Comunicação, que está comemorando 25 anos. Olha, uma empresa no Brasil alcançar esse marco é algo surpreendente. Então, já estão de parabéns desde já. E hoje nós estamos com uma equipe aqui fantástica da Berimbau para comemorar essa data, né? Aí, pessoal, dá um oizinho aí. Então. Oi! Ei! Meu pai! Show de bola! Estamos aqui com o senhor Alexandre Costa, proprietário da Berimbau Comunicação. Estamos com o Guilherme, né? Aí. Lá da Berimbau também, redator. Estamos com a Karen. Oi, Karen. Oi. Que foi nossa mídia, atendimento e tal. Esses aqui são os patrimônios da empresa, né? Mais de 14, 15 anos na empresa e tem muita história para contar da empresa. É pouco. Mas nós queremos saber, como iniciou a Berimbau, Alexandre? Conta para nós aí, então. Márcio, a Karen e o Gui conhecem bem a história. A gente iniciou a Berimbau como uma empresa de planejamento na época. E no meio do caminho, muitos clientes vieram procurar a gente e a gente, no momento, virou para uma agência de marketing, publicidade e propaganda na época. Então, ela teve uma formatação. Na época, a gente viu uma necessidade muito forte de planejamento, mas os clientes vinham assim, eu não quero só fazer planejamento. Certo dia, eu estava passando na frente da Honda Hyundai e o Vanderlei João Mior, que foi o artilheiro do Criciúma, me chamou e disse, ô Xande, e aí, tu tá com agência novamente? Eu disse, estou com uma agência. E ali a gente assinou o primeiro contrato, e também um contrato muito bacana que a gente iniciou, né, Karen, na época lá, que foi o Cedenir do Castanhete, e aí a gente fez a formatação da Berimbau Comunicação no todo. Te lembra disso, Karen? Me lembro, e uma das coisas, inclusive, que mais chamava a atenção da Berimbau, na época e no longo desses 25 anos, foi sempre a agilidade, né? Que a agência teve de entregar trabalhos, de fazer sempre as coisas bem feitas e com pouco prazo. E o mais legal de tudo isso é que a gente conseguiu introduzir nesses 25 anos essa parte tanto estratégica, tanto de agilidade, tanto de criatividade. Por isso que a gente sempre teve um time espetacular, um time muito criativo, um time de muita entrega. E a gente sempre se preocupou, né, Gui, em trazer o resultado para o cliente. Foi. Eu entrei em 2010 e desde o começo, como tu falou ali, Castanhete e Hyundai, a gente sempre trabalhava com agilidade e criatividade. Essas são as palavras mesmo que resumem a Berimbau. E esses dois clientes sempre foi o atendimento pela Karen. A Karen sempre cuidou com muita excelência esses dois clientes. E a gente teve toda essa preocupação, tanto que esses clientes ficaram 25 anos com a Berimbau. O Cedenir é um que ficou 25 anos no Castanhete. O Vanderlei ficou 20. Foram os primeiros clientes da Berimbau. Então, tu imagina, Márcio, uma agência que consegue perpetuar esse tempo todo. 20 anos ou 25 anos esse tempo todo. O Cedenir, eu conheci ele no papo, como a gente está fazendo aqui da Berimbau, numa pós-graduação que a gente estava fazendo de gestão estratégica, e eu fui fazer uma apresentação do trabalho, ele estava junto. E ali ele disse, eu queria contratar a Berimbau. Aí eu levei, a Karen deve se lembrar, a gente foi lá visitar na época, e aos poucos a gente foi atendendo e virou esse cliente maravilhoso, que é o Cedenir, tanto o Vanderlei da Hyundai, e a gente conseguiu fazer campanhas espetaculares na época. A Karen se lembra muito bem disso, porque ela teve todo esse acompanhamento de atendimento nesse detalhe. Mas sempre aquilo que a gente brinca, né? Cuidando do planejamento do cliente, cuidando especificamente do que ele ia dar resultado. Muitos feirões, né, Karen, que a gente fez. Foi, inclusive, assim, além de campanhas tradicionais que a gente fez aí ao longo desse tempo todo para esses dois clientes, muitas ações, né, diferentes em eventos, quantos eventos da Rádio Som Maior, shows e tal, e a gente sempre trazia alguma coisa diferente, sempre inovando. E sempre buscando alguma coisa diferente mesmo. Né? Legal porque vocês saíram dessa parte do planejamento e montaram uma agência de publicidade e propaganda. E para montar esse time, como é que foi assim? Esse time a gente foi para o mercado, foi entrevistando pessoas, olhando currículos e conhecendo. Eu tive, na realidade, um sócio meu na época contratou a Karen, não conhecia ela, e depois, no período, ela ficou. Então, todo esse tempo ele está com a gente. O Gui foi a mesma coisa, a gente se conheceu e a gente foi montando o time. Fomos trazendo excelentes redatores, atendimento, planejamento. Na época, se usava muito tráfego na agência, entendeu? Mídia e produção. A Karen começou lá com mídia e produção junto com a gente na época e virou atendimento pela aptidão dela de conhecer todo o Marketing 360. Então, eu acabei trazendo ela para o projeto nessa parte. E o mais legal de tudo,
que a gente sempre procurou olhar isso, pesquisar muito o mercado, olhar a concorrência, tentar trazer uma forma diferente de se comunicar dos nossos clientes. Por isso que a Berimbau tem esses 25 anos e a gente fica muito orgulhoso assim, de poder estar esse período assim, como tu falou no início da introdução, ter 25 anos de história de uma empresa no Brasil não é fácil. Eu digo que tudo isso aconteceu por um time vitorioso. Muitas pessoas passaram pela Berimbau, mas o mais legal de tudo são essas pessoas que estão hoje aí. O Gui, eu conheci ele, rapaz, o bicho tinha cabelo preto, hoje tá cabelo branco, entendeu? Olha o tempo que ele tá lá. História E pra era contar. cabeludo. Era cabeludo e tem muitas histórias para contar, entendeu? Então, se tu perceber, no tempo da Berimbau eu conheci a Kari com o Iago e a Kari um dia chegou na minha sala chorando porque ia nascer a Elis, entendeu? Verdade. E hoje a Elis já tá aí, ó, uma moça já tá aí. Então a Berimbau, ela, nesse contexto tudo, ela também virou uma família. Hoje eu considero a Berimbau como uma família, pessoas assim que estão com a gente há muito tempo, entendeu? Mas o mais legal de tudo é que esse time se preocupa muito com o cliente. Não, e tá vindo mais uma agora pra família, né? a família tá É, aumentando. tá aumentando. O Gui A tá família tá aumentando a aumentando. família Berimbau agora. Tá vindo mais uma menina aí, né, Gui? Princesa Sofia. A Princesa Sofia. Parabéns, Gui. Muito Um pai obrigado. agora. A Sofia. A empresa tá comemorando junto com ele, bem dizer, né? É verdade. Imagina. 15 anos, né? Eu queria que a Karen, Márcio, se ela pudesse falar das experiências que a gente fazia com muita excelência, eram os eventos. Claro. Era uma coisa muito bacana, assim. Então a gente fez tantas inovações lá na Gendai que na memória dela ela vai se recordar, algumas eu vou falar, o Gui também, que lançamento do New Civic, a New Fit e aí por diante. Sim, na verdade, eu até queria perguntar pra Karen antes disso, ô Alexandre, que era a parte de ela falar o que que é mídia de produção, porque talvez a pessoa que vai estar ouvindo o podcast não sabe o que que é mídia de produção. Boa, Então, ela boa. trabalha em mídia de produção, o que que é isso? Até eu queria dizer assim que uma empresa para estar há 25 anos no Brasil já é uma vitória, né? E eu acho que principalmente uma empresa de comunicação, porque é uma área que mudou tanto e que teve que se reinventar tantas vezes para continuar no mercado, e eu acho que por isso assim já é mais um fato para estar com mais parabéns assim, me fugiu o E eu termo. lembro lá no começo que era muito diferente do que é hoje. Vocês vão poder narrar muito bem isso, porque vocês passaram por todo o processo, até da vinda da internet, né? Da chegada aí Verdade. das redes sociais e Do tal, que era o digital, da mercado. mídia Do digital. digital. Que a mídia digital em si, querendo ou não, hoje ela pegou uma fatia do mercado. Há um tempo atrás, agora, nós estávamos falando que a mídia digital ia tomar conta geral e tal. E hoje a gente vê que não, né? Que muitas vezes ela é mais um complemento do marketing. E isso vocês podem falar com mais propriedade sobre esse assunto até, né? A gente não quer falar do advento disso, porque vão chamar a gente de velho, né? Mas a gente pegou todo o processo. Quando chegou a televisão, ia acabar com o rádio. Quando chegou a internet, ia acabar com todo mundo, entendeu? Então, não teve isso, entendeu? Não terminou. As mídias estão aí para se complementar em todos, entendeu? Por isso que hoje a Berimbau se preocupa em estar no Mar 360. Fazer todas as partes interessantes dentro da comunicação. Mas eu queria que a Karen contasse, no longo da nossa história também, Karen, a que a gente teve um cliente muito bacana, que a gente fez campanhas espetaculares, foi o Freta, né? Foi um cliente também antigo da Berimbau. E Sim. a Karen também teve a oportunidade de atender muito tempo esse cliente. E eu queria que ela desse uma pincelada, porque foi um cliente assim de muita criatividade. A gente tinha que procurar muitas ideias diferentes. O Freta era um cliente que fazia muitas campanhas, né, tanto em mídias tradicionais quanto ações diferenciadas, assim. Eu lembro uma vez que a gente fez uma campanha de primavera e a gente pegou uma bicicleta retrô e tal, com uma modelo que foi distribuindo flores, assim, nas lojas, para as pessoas na rua, e pessoas que não eram contratadas, eram pessoas aleatórias mesmo. E de tudo isso foi feito um vídeo, assim. Então eram coisas bem diferentes e que ficava legal, assim, sabe? Uma coisa bem diferenciada mesmo. Gerava impacto na cidade, né? O que era mais legal é que o Freta fechava a loja e o pessoal ficava produzindo as campanhas lá dentro. Entendeu? Porque- Com produtoras de televisão, na época, que a gente usava muito TV, entendeu? E era muito bacana. Eu via a equipe lá empenhada, entendeu? Eu via as pessoas lá totalmente empenhadas, os redatores, a Karen no atendimento, o próprio Gui participava bastante de muitas campanhas e roteiros desenvolvidos por Freta. Que a gente tinha que esperar fechar a loja para poder gravar, né? Não podia gravar enquanto tivesse a loja aberta, os clientes circulando, então a gente tinha que esperar depois do horário e muitas vezes a gente ia E noite essa, adentro, assim. e essa é a parte da mídia, né? De contratar a produtora, de ver as pessoas que vão trabalhar e tal. De contratar a produtora, de orçar todo e qualquer material que é feito para o cliente, de estudar o melhor meio para veicular a campanha, para atingir aquele público-alvo. Tu vai botar na TV, mas em que horário? Qual é o programa que vai atingir melhor aquele público que o cliente precisa, né?
Então, esse é o papel da mídia e É produção. bem estratégico mesmo, né? É bem Então, estratégico. hoje o cliente chega na Berimbau, ele vai ter esse time que vai pensar por ele, que vai pesquisar, vai planejar. É assim que o cliente hoje chega. Pá, cara, eu quero criar uma logo, uma marca, e vocês já vão estudar o cliente. Isso é legal vocês narrar. Conta pra nós como é que é esse processo, assim, quando chega o cliente na empresa e tal. Fala aí, Gui. Não, assim, ó, toda campanha, a gente senta, se reúne, faz um brainstorm, né? Mas ela tem que ser muito estudada, assim, porque cada cliente é de um setor diferente. Então, a gente começa o dia pensando num cliente de carro. Aí, daqui 1 hora, a gente já tem que pensar num cliente de varejo, de supermercado. Então, é muito rápido o processo. Então, a agilidade tem que ser constante, a criação tem que ser muito, muito ágil para sair ideias boas, né, e criativas. Inclusive, uma característica da Berimbau é sempre essa questão do varejo, né? Da agilidade e tal. E sempre foi uma agência que atendeu muito varejo e muito bem, né? Foi, Muito bem. as campanhas do Freta, né, como foi dito antes, toda a campanha tinha bastante externas, né? Sim. A própria Gendai também teve uma campanha memorável, aquela dos monges, né? Uhum. Isso mesmo. Foi assim, bem... repercutiu muito essa campanha da Gendai. E qual foi a campanha, assim, que tu criou que mais te marcou nesse tempo aí? Tu disse, nossa, essa aqui me chamou a atenção, tocou meu coração, e hoje eu lembro dela e uso até como portfólio meu. Cara, eu lembro de muitas, assim, mas eu gosto de falar mais de peças específicas. Então, quando eu preciso criar um jingle, eu acho que aí é onde eu me vejo melhor, assim. Eu gosto de brincar muito com as palavras, né? Então, quando tem um jingle para fazer, eu acho que aí eu me supero. O Gui é o rei do jingle. Aquele jingle. Que legal. Ele gosta muito de desenvolver isso. O Gui tem essa característica, ele também é poeta, né? Escreveu um livro, então ele acaba brincando com essas palavras, mas a Berimbau tem essa preocupação. Quando o cliente chega lá, o Gui falou muito bem, a gente olha o todo, né? Começa a perceber. Na parte de direção de arte, depois vai vir outras pessoas aqui pro podcast que vão estar falando, a própria Bruna, a Lara, o Juninho, entendeu? Que tem mais essa propriedade. Nós que estamos na frente do trabalho, tanto eu e a Cara e tu propriamente, Márcio, Claro. a gente se preocupa no atendimento, na execução do cliente, de olhar a estratégia profundamente, e a gente leva esse problema para dentro da Berimbau. E aí, o que mais legal que tem na Berimbau hoje é que as pessoas mergulham naquele problema do cliente para tentar resolver. A gente tem que achar uma solução, ou seja, numa solução para melhorar a imagem dele, institucional, ou seja, para uma solução para ele vender mais, para ter resultado na venda, ou uma solução para trabalhar melhor a marca dele, Pra se e a gente posicionar no ser mercado. posicionado no mercado, a Cari é isso mesmo. Ou desenvolver uma marca, fazer um rebrand com excelência. A Berimbau é muito fera nisso, a gente faz rebrand de uma forma espetacular, entendeu? E o mais legal que eu vejo da Berimbau, tudo além da criatividade, é que nós somos estratégicos. A gente consegue trazer estratégia, assim, posicionamentos muito interessantes para o mercado. Então, é notório isso nos nossos clientes. É difícil, às vezes, tu perguntar para alguém no mercado como que um cliente ficou 25 anos contigo, como o cliente ficou 20 anos contigo. Isso é bom frisar sempre como o cliente ficou 12 anos com você. Entendeu? E a gente tenta desenvolver isso de uma forma, com uma qualidade. A gente sabe hoje que a tecnologia veio, tá tudo aí, a informatização, a inteligência artificial, tudo isso são recursos que são fundamentais também para toda essa criatividade. Então, nesse período, assim, contando a história da Berimbau, tem tantas coisas que a gente poderia ficar aqui um podcast de 10 horas. Entendeu? Ou de 25 horas, de tantas coisas que de repente a gente nem vai se lembrar agora, mas foram clientes fantásticos. A gente não tem ex-cliente, já teve clientes, né, cara, que voltou para Sim, Berimbau. é A gente verdade. não fecha a porta para cliente nenhum, e pelo contrário, a gente tenta, até quando o cliente sai da Berimbau, a gente tenta sair de uma forma mais tranquila e possível, porque a gente não tem ex-cliente. Se transformam em amigos, né? Isso mesmo. É. Além de amigos, a Cari vai se lembrar, nós atendemos a Beta Sistema um bom tempo, que foi um cliente de prefeitura, e teve uma campanha, ô Márcio, que a gente fez, que foi muito legal na época, que foi uma vanguarda. O que a gente desenvolveu? A gente trocou, levou o problema para dentro da agência, e nós tínhamos que surpreender os prefeitos. Os prefeitos novos que estavam assumindo a prefeitura, né, a partir de janeiro daquele ano. E a gente pensou numa situação diferente, assim, para surpreender mesmo. A gente fez aquela sobrecapa, né?
individualizada para cada prefeito. Na hora que ele recebesse a Veja, Isso. tava com a sobrecapa personalizada com o nome dele. Olha que legal. Na revista Veja. A revista Veja, a revista tu imagina, a revista Veja na época a gente fez uma sobrecapa e cada prefeito recebeu uma homenagem da Beta Sistema na época. Foi um material muito legal. Assim, a gente desenvolveu, os prefeitos receberam aquilo com uma maestria, assim, muito feliz, muito alegre, porque imagina, ele estava na sobrecapa da Veja, entendeu? E isso foi uma ideia da Berimbau. Na época, eu estou falando isso há 10 anos atrás, mais ou menos, 12 anos. Por aí. É, por aí. Um pouco mais, né? Então a gente conseguiu, então naquela época a gente já tinha que ser criativo, entendeu? E eu brinco sempre aqui, ó, pra Kari, o Gui e o Márcio, que estamos aqui nesse papo aqui solto da Berimbau, é hoje tentar ser criativo e estratégico com todas essas informações que a gente tem hoje, entendeu? O cliente hoje, ele é bombardeado de informação, entendeu? E aonde que a gente vai ser mais assertivo? Por isso que é importante ter uma empresa de comunicação para ser assertivo. Por quê? Porque o mais legal de tudo, a gente tem pesquisa. A gente tem pesquisa de audiência dos veículos, a gente tem pesquisa lá no ponto de venda com o cliente, a gente tem pesquisa qualitativa, a gente tem pesquisa quantitativa, a gente tem, às vezes, uma pesquisa de tracking, entendeu? Por telefone para entender isso, a gente tem ferramentas para ser muito mais assertivo. Então, por isso que às vezes as pessoas, eu vou fazer desse jeito, dessa maneira, e às vezes as pessoas não querem pesquisar. E o mais legal desses 25 anos da Berimbau é que a gente sempre preocupou nessa parte estratégica. É porque a publicidade em si, todo mundo acha que entende, né? O cliente acha que entende, todo mundo acha que sabe, mas na hora que tu contrata uma agência, a agência tem a expertise para te dar o direcionamento certo para te ter resultado. E às vezes, fazendo com que tu acha que sabe, tu não vai ter esse resultado, né? Sim, É legal. o direcionamento, é isso É. mesmo. É isso que a Berimbau faz há É. 25 anos. O que eu acho mais bacana é que a Berimbau nunca perdeu a essência. É verdade. Que é essa parte da criatividade e da agilidade. É isso que o Alexandre falou até sobre pesquisa, é muito legal, porque muitas vezes talvez a empresa que vai estar vendo esse podcast não vai entender que vocês estão pesquisando, que vocês contratam institutos para ir lá pesquisar o cliente, saber o que realmente o cliente que precisa dele vai estar pensando sobre o produto dele, como é que está visualizando a cor, como é que está visualizando as coisas na gôndola. Então tudo isso hoje passa por esse cuidado da agência, né? Lá dentro da empresa mesmo, de se preocupar, olha, eu preciso saber como é que está o cliente na venda de carro hoje, mas como é que está o mercado hoje para aquele tipo de carro? O que o cliente que vai comprar esse carro está pensando? Então, existe uma pesquisa que a agência acaba fazendo antes de construir uma peça que vai impactar, né? Eu entrei bem depois na Berimbau, por isso que eu estou aqui entrevistando e perguntando até para saber como é que foi toda essa história. E nada mais, nada menos, eles aqui têm mais tempo de casa para poder explicar sobre a Berimbau, né? E tudo de campanha que eles passaram aqui. Então, hoje eles vão ouvir de campanha o dia inteiro aqui no podcast. Mas eu quero saber mais, eu quero saber aí o interno de vocês lá, como é que é o dia a dia, de muitas vezes dizer assim, olha, vamos construir isso, vamos sentar junto, olha, não entendi isso aqui, como é que é o brief, como é que chega para vocês? Assim, diariamente tem vários momentos na Berimbau, né? Tem o momento da concentração, tem o momento de brincar, de rir, de pular da cambalhota, mas tem aquele momento que a gente senta, se concentra e discute a campanha do cliente, né? Eu acho que isso que é o divertido na Berimbau, é trabalhar, mas com maior leveza, assim, né? É. Tem momento de rir, de chorar abraçado, de rir junto. E nesse tempo todo assim, eu sei que vocês passaram por Gendai, por Freta, por Castanhete, por várias empresas aqui, regional aqui, né? Mas eu sei que, claro, nós temos uma expertise muito grande também na área de política aqui dentro da Berimbau também, que a gente vai entrar nesse assunto também. Mas eu queria saber mais assim, tipo, tal campanha foi a que mais impactou a vida da Karen. O Gui falou um pouco sobre o jingle, que é o que ele gosta. O que te impactou mais? Depois eu quero saber o que o Alexandre também impactou nele nesses 25 anos, assim, que ele lembra e diz, nossa, isso aqui me toca até hoje quando eu penso nessa campanha. É difícil pensar assim em uma campanha específica, sabe? Já teve tanta coisa que marcou, assim, tantos momentos com o cliente. Mas eu acho assim que, como tu falou antes, né? Antes da internet, como é que era? Era mais loucura, eu acho, do que é hoje até, né, Gui? Eu lembro uma vez que, quando era lá na sede antiga ainda, tinha vários atendimentos, assim, em regiões específicas. Tinha uma mais pro interior, e um dia simplesmente chavearam a criação. E chegou um atendimento, eu preciso passar um job. Não, hoje não chega, não vai passar mais job nenhum. Porque não podia mais, estava cheio de trabalho. Mas era engraçado, sempre teve coisa divertida, assim.
Mas, Legal. ô, Márcio, eu vou te responder e o Gui e a Kari vão relembrar. Uma coisa que marcou muito a Berimbau, nós fizemos um lançamento de uma telefonia nacional, que foi a Mais verdade. AD da Assembleia de Deus. Então, a Berimbau foi contratada, a gente foi chamado pela Assembleia de Deus Nacional para colocar a Mais AD, um chip que a gente desenvolvia. Nós tínhamos reuniões semanais, eu ia para São Paulo, tá? E a gente ia discutir. Então a gente fez uma campanha brilhante e nós lançamos lá em Fortaleza, tá? Aproximadamente tinha mais de 40 mil pessoas lá, tá? Mais de 20 mil pastores na época, e a gente lançou o chip da telefonia da Assembleia de Deus de São Paulo, do pastor José Wellington Bezerra da Costa na época. Com um stand bem tecnológico para a época, né? Na época, muito tecnológico, a Kari lembrou bem, muito tecnológico. A gente fez muito trabalho na CPAD para apresentar essa nova telefonia. E só para te ter um resultado, naquele dia do lançamento da campanha, a gente vendeu 1 milhão de chip. Nossa. 1 milhão de chip. O impacto Entendeu? foi grande. Eu acho que esse impacto para Berimbau foi uma campanha assim que envolveu a agência inteira, entendeu? Desde a minha pessoa estrategicamente lá na frente, como os atendimentos, como a parte de mídia e produção, porque era uma mídia muito específica, a gente tinha que ser nichado só para o público da Assembleia de Deus e a gente tinha que convencer as pessoas a trocar o chip. Provavelmente a pessoa tinha o chip da Vivo, já tinha o da Claro, eles iam trocar pelo chip da Mais AD. Então a gente conseguiu criar peças estratégicas na época, de marketing e publicidade, que convenceu o público da Assembleia de Deus a trocar o chip. Então, isso me deixa muito feliz, porque a Berimbau apresentou a campanha e foi vendido 1 milhão de chip na época, entendeu? Então foi um resultado assim brilhante e o evento foi um sucesso em Fortaleza. Depois nós fizemos um segundo sucesso, que foi em São Paulo, também outra venda estrondosa, assim, no Belenzinho, onde fica a Assembleia de Deus, e a gente conseguiu. Outra característica que a Berimbau era muito forte mesmo, a Berimbau trabalhou muito para a igreja evangélica, fez muito materiais nessa parte. A gente saiu da vala comum de alguns clientes e trabalhamos muito para público evangélico, assim, para muita igreja. A própria Assembleia de Deus de Criciúma nos contratou na época, e o mais legal, a Assembleia de Deus Nacional contratou a Berimbau. É a Assembleia de Deus Nacional contratando a Berimbau. Isso é legal falar, porque muitas vezes as pessoas têm até um preconceito com o público evangélico, eles não se divulgam e tal, e, pô, chegar a contratar uma agência para fazer a divulgação dela, justamente a Assembleia de Deus Nacional, que é uma referência para todas as cadeias evangélicas que tem no mercado, né? Vocês estão de parabéns com isso. E, assim, vender 1 milhão de chip, que loucura, hein? Loucura. Eu sei que quando a gente saiu de lá, a gente foi comemorar, tava o pessoal, toda a Assembleia de Deus fez uma parceria com a Vivo na época, e todo o pessoal da Vivo, todo o pessoal da diretoria da Assembleia de Deus, saímos para jantar no restaurante para comemorar, porque realmente foi um sucesso, assim. Tanto que a gente voltou, para a agência e foi aquela alegria, assim. Então, a Kari se envolveu com as mídias lá de São Paulo. Eu ia até comentar, eu lembro que nesse evento de Fortaleza, na época eu fazia essa parte de mídia e produção, e aí a gente produziu a maioria das coisas, quase tudo, com fornecedores de lá. E lá o ritmo é outro, os horários são outros, e a gente aqui apavorado com prazo e vai dar tempo. Calma, menina, gente, vai dar tempo, fique calma. Gente, ai, socorro, não vai chegar a tempo, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, e se a gente lembrar, os próprios marcadores de página, né, cara? A gente fez Foi. diferente, com uma faca diferente. A gente fez um stand na época extremamente tecnológico. As pessoas iam lá, tinham contato com a telefonia, tinham contato com o chip, tinham contato com as novas tecnologias que a Mais AD estava apresentando. E o mais legal de tudo, dentro da plataforma que ia ser introduzida da Assembleia de Deus, dentro dessa plataforma, as pessoas iam adquirir produtos da CPAD. Então ia ter a Bíblia digital, isso eu estou falando de 15 anos atrás, gente. Ia ter a Bíblia digital lá dentro, ia ter a harpa cristã, que eles costumam adquirir muito para cantar os hinos, entendeu? Eles iam ter livros lá de grandes escritores da Assembleia de Deus, pentecostais. Então não era só uma formatação de uma campanha simples, era uma formatação gigante. E o mais interessante de tudo isso, para quem está nesse momento aqui compartilhando o nosso podcast, é que a gente teve que atingir o Brasil inteiro.
legal. Iniciando em Fortaleza, depois Rio de Janeiro e São Paulo. Então, tudo isso, a Karen se lembra bem que a gente tinha que estar conversando com o pessoal do Rio, pessoal de São Paulo, pessoal de Fortaleza, e depois tu vem para uma característica de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, de todos os estados do Brasil, a gente tinha que falar com todos os públicos. Pô, legal Não, essa vanguarda, né? Porque tu falou de vanguarda antes, a Berimbau sempre foi vanguarda de lançar as coisas, fazer as coisas inicial. E vocês foram vanguarda dentro da Assembleia de Deus, dentro do público evangélico. Nossa. Não, e o mais curioso é que depois de 15 anos, hoje a gente está com um cliente na casa também que Desse segmento, né? desse segmento de chip. Bom, Vamos reviver a história de Vamos novo. reviver a telefonia. a expertise tá garantida, né? Mas que fantástico isso, porque eu rodei o Brasil mesmo, assim, São Paulo, essa região, e eu sei que o povo de lá é bem diferente, né? Imagine, o pessoal sempre fala assim, o povo do Sul, cara, é muito ligeiro, vocês só pensam em trabalho e tal. E ali na agência a gente vive isso hoje, né? Eu vejo a cara muitas vezes, vamos lá mais rápido, o Xan também na mesma pegada. E eu acho que é esse processo de querer fazer essa entrega mais rápida, com qualidade para o cliente, que talvez a gente muitas vezes entrega até o que o cliente diz assim, nossa, foi tão rápido que eu não esperava tudo isso, né? Acho que isso é legal vocês comentar, porque vocês passaram por esse processo, né? Passaram por Fortaleza, fazendo Rio, fazendo São Paulo, a dificuldade para a mídia conseguir as pessoas necessárias para ela produzir as Sim. coisas, né? Teve aquela vez também, né, Xande, daquela convenção da Restaura Jeans, Isso. que foi lá em Ilhéus. Ilhéus. Ilhéus, Ilha de Comandatuba. No Rio de Janeiro, legal. Não, é para Bahia, né? Bahia, Salvador. Ilhéus, Bahia. É. Que legal. E aí, Da Restaura Jeans, eu acho que a Karen falou muito bem assim nessa parte. A gente foi para uma convenção nacional da Restaura Jeans, lá em Ilhéus, entendeu? Ilha de Comandatuba, aonde nesse dia estavam palestrando o Silvio Santos, que legal. entendeu? O Silvio Santos apareceu lá para palestrar. A Ana Hickman, o Paulo Henrique Amorim, que já faleceu, entendeu? E o Dualib, entendeu? Sim. Que o grande publicitário, Gostaram. entendeu? Que deu um show, ele falou sobre planeta e ele deu um show na palestra. Então, para te ter uma ideia, tudo isso a gente organizou na época para Restaura Jeans e foi assim de excelência, porque a gente foi um evento da franchise, entendeu? E a Restaura Jeans estava dentro da franchise desse projeto lá na convenção nacional. Foi bem interessante na época. Teve uma campanha também que a gente fez da Gendai, né? Que os carros esgotaram em 30 dias. Não? Isso Foi mesmo. isso, né? Aham. Acho que do Honda Fit. E também foi uma campanha bem marcante, assim, porque o próprio dono na época veio falar pra gente, né? Então foi bem impactante. Em 30 dias esgotou todos os carros da. Pô, que legal, fantástico marca. isso. E a Gendai era, bem dizer, a venda de carro da Honda, né? Só Nessa Honda. época. Só E eu lembro que uma vez o Alexandre até comentou lá na agência, tá? Porque eu fui dentro da Globo gravar com a atriz, com o ator e tal. Como é que foi essa experiência lá na época? Na época eu até levei um amigo nosso que trabalhou com a gente, que foi o Fabrício da Luiz Margotti, e a gente foi lá gravar. O que acontece? A gente foi pro Projac fazer um filme do Civic, entendeu? Com toda a equipe da Globo, entendeu? Na época era o Júnior que desenvolvia esse trabalho pra gente, o Rafa, que hoje é nosso parceiro também em vídeos e produção, e foi algo assim espetacular, porque a gente, com todo respeito, a gente é do interior, né? Criciúma, Santa Catarina, vai no Projac, na Globo, fazer um filme do Civic na Honda. Foi um filme muito bacana, teve grandes efeitos especiais na época, e tudo isso para produzir para televisão. E hoje o cliente vem para a gente e pede um vídeo de 30 minutos para te executar um vídeo para ele dentro da internet. Como a coisa virou uma velocidade maluca, mas às vezes a gente tem que ser criativo em pouco tempo. Em pouco tempo ser muito criativo. Depois o Juninho vai falar aqui de vídeo e tudo mais, que ele é uma área que ele domina mais, mas na época era uma vanguarda tão bacana, que, olha, uma agência aqui do interior de Santa Catarina convidada para fazer um filme, entendeu? Da Honda Gendai, do Civic no Projac na Globo, entendeu? Usando todo aquele cenário da Globo. O único lugar que eu não consegui entrar lá foi a casa do Big Brother. O resto eu conheci todos os cenários da Globo tinha na época. Atores e atrizes passaram. Foi muito interessante assim. Então, se tu perceber, a gente sai também desse nicho só de Santa Catarina e vai para o Brasil.
Claro. Isso é legal porque o público mais novo talvez não vai entender o tamanho que a Globo era naquele tempo, né? E o sonho de todo mundo tá dentro da Globo. E vocês conseguiram estar lá dentro, gravando, uma agência de publicidade sendo conhecida a nível nacional, gravando Honda ainda, né? O legal é que a Berimbau sempre entrega algo a mais para o cliente, né? Então, o cliente, todos os dias, eles são surpreendidos pela Berimbau. Às vezes o cliente pede uma peça ou uma campanha específica, a Berimbau vai e surpreende com um jingle a mais, com um vídeo a mais, com uma ação diferente. Então, a gente sempre busca algo a mais para levar para os nossos clientes. Eu acho que o mais legal também é que às vezes a pessoa tem aquela visão assim, o que é uma agência de publicidade? E quem é leigo no assunto, às vezes pensa que é só propaganda para rádio, TV, mas não, é tudo que envolve a comunicação. Pode ser uma ação específica que algumas vezes nem vai envolver a mídia, vai ser específica para atingir o cliente, assim, mas envolve comunicação, a agência faz. Pensa, desenvolve, executa. Estratégia, né? Estratégia. Nós já fomos pontos muito fortes. chamados para fazer endomarketing de empresa. Entendeu? Muito jornal interno, muito informativo interno, muito trabalho em cima do colaborador que a empresa precisa trabalhar estrategicamente na comunicação. Então, A para o Berimbau, povo lá fora entendendo, o marketing é um marketing interno. marketing interno dentro da empresa, seja numa indústria, seja no varejo. A gente já produziu muitas palestras desenvolvidas em cima disso, para que o colaborador entenda. Na época a gente já teve um trabalho, a Karen e o Gui não vão se lembrar, foi o início da Berimbau. Nós fizemos um trabalho para a transportadora Binotto, lá de Lages. E na época não tinha tecnologia nada, a gente tentou criar uma rádio dentro para os motoristas saber de todas as informações que aconteciam na empresa. E na época a gente entregava ainda um CD. Entendeu? Todo mês a gente entregava um CD e dava informações importantes. Era uma forma de trabalhar o endomarketing dentro da transportadora. Isso eu estou falando há 22 anos atrás, entendeu? Entendi. Então, o motorista recebia um CD que tinha todas as informações ali em áudio, falando do que tinha daquele mês que a transportadora ia executar. Então, os cuidados que o motorista tinha que ter, como é que ele tinha que tratar a família dele, como é que seria... Ali, às vezes, a gente falava sobre pontos factuais que iam acontecer na semana, porque hoje tu pega o teu celular, o celular daqui tu tem informação imediata. Sim. Naquela época, as pessoas ou iam escutar rádio, ou iam ver a televisão, ou ia ler o jornal de papel, entendeu? Ou ia olhar no outdoor. Então, o motorista, ou ele escutava rádio, que ele adorava, ou a gente dava aquele CD e tinha todas as informações da empresa. Olá, pessoal. Continuando o podcast. Os dinossauros foram descansar, né? Agora é a nova geração. Agora é a área top da Berimbau. Vamos lá. Nova Não geração. corta, não. O Papo Solto da Berimbau, 25 anos. Eu estou aqui com o Juninho, com a Bruna e com a Lara. A parte de criação, a parte criativa da Berimbau. Juninho, conta aí o fato. Como é que é esse processo criativo, quando tu entrou na Berimbau, o que tu desenvolve lá? O que é a tua função estratégica? Depois eu quero ouvir a Bruna, a Lara. E a gente vai ter um papo solto aqui, vamos descontrair, vamos falar bastante assunto. E vai ser bem interessante, entendeu? É papo solto. Então, primeiramente, boa noite. Queria dizer que isso aqui não é café, tá? É água. É enganação. Né? Enganação, o café tá caro. Bom, eu vou começar com uma história muito interessante, que quando eu estava fazendo uma campanha eleitoral, eu fui lá na Delta Print. Ele perguntou. Eu fui lá na Delta Print e 2000 e eu conheci a Bruna, acho que foi 2018? 18? Acho que foi 2018. Foi 2018. Quanto tempo tá na Berimbau, Bruna? 4 anos, vai 4 fazer. anos. Então foi 2018, é isso? Acho que foi. Acho que foi. Eu encontrei... Foi só campanha de presidente. uma campanha, era campanha de presidente, Era. governador, deputado estadual, Era. federal. Eu encontrei ela nos corredores da Delta e falei assim, ó, um dia tu vai trabalhar comigo. E ela saiu toda exibida, Juninho. Não, Saiu toda mentira. exibida, Não, rindo, mentira. assim, nunca vou sair da Delta. E eu fui lá e um dia contratei a Bruna e a Bruna tá aqui. Conta um pouco desse fato aí pra nós, Bruna, só pra gente rir um pouco. Foi, rapaz. O Xande chegava na Delta, era assim, o povo corria, porque ele é desse jeito mesmo, 24 horas, assim, ligado no 220. E eu tava sozinha na pré-impressão, e o Xande ali, né? Todo dia, o dia inteiro lá na pré-impressão, desse jeito, quero pra ontem, e ele fez essa pergunta pra mim na frente do meu antigo chefe. Eu não sabia onde me enfiava. Eu falei assim, não, imagina, eu vou falar que ia sair da Delta, jamais, né? Mas eu aprendi a diagramar, a criar, boa parte foi lá. Hoje o Xande, ali a Berimbau, que
que melhorou, né, esse processo criativo e eu aprendi mais coisas ali também. Mas foi uma vergonha, assim. Eu disse, não, jamais não vou sair daqui. Mas o mais legal de tudo isso é que a gente vai... É um aprendizado, né? Todo dia, É. né, Juninho? A gente nunca para de aprendizar, né, Lara? A gente está todo dia aprendendo, aprendendo, aprendendo. Tanto que hoje a gente consegue fazer revistas maravilhosas na Berimbau, livros, por toda essa evolução, entendeu? Para te ver que esses 25 anos a gente tem muita história, mas eu queria ouvir um pouco do Juninho. Como é que é o processo criativo? Como é que tu pensa quando tu vai criar, Juninho? Primeiramente, respondendo a tua pergunta anterior, né, que perguntou como é que eu te conheci, como é que a gente chegou, né, é uma história engraçada, parecida com a da Bruna também. Eu tava junto com um amigo que a gente tem em comum, que é o Venegão, fazendo política, fazendo campanha. Eu tava em outra agência nesse momento e o Xande, da mesma forma que a Bruna, chegou lá todo esbaforido e vamos resolver isso aqui, não sei o quê. Aquela fome, aquela sede de resolver a situação e a gente já fica preocupado, enfim. Depois dali de um tempo ali, ele me chamou ali, eu falei pra ele, Xande, eu tenho, né, um desejo, naquela época eu tinha um desejo muito forte de ir pra fora, tudo. Ele disse, não, Juninho, mas enquanto estiver aqui, trabalha comigo. Corta para. Corta para, estamos aí há 4 anos aí com, né, com gente de 4 anos e pouco, enfim, estamos aí trabalhando e, enfim, todo dia aí na pegada. E a E outra sobre o pergunta- processo criativo? processo Como é que é? criativo, né? Enfim, Xande, depende do que, né? A gente trabalha a minha área ali, tanto a parte de design quanto a parte de vídeos, né? Hoje atuando mais forte. Enfim, a demanda está crescendo cada vez mais na questão de vídeo, então quando a gente vai fazer alguma arte, alguma parte relacionada à identidade, a gente tem, como nossos amigos ali anteriormente falaram, né? A gente tem a parte do brainstorm, tem uma reunião para fazer uma marca, para fazer uma campanha. É a mesma ideia que eles passaram ali, né? O que diferencia um pouco é a nossa forma de ver cada situação, né? O Gui, ele tem essa parte mais poética, né? A Karen já tem essa parte mais técnica, rápido, né? Daí, de repente, o Márcio tem uma parte assim mais de venda, ele consegue identificar. Então, cada um dá, acho que, o seu ponto de vista numa situação e ver a necessidade do cliente também, né? Enfim, e a parte de vídeo, para não ter uma falaçada, não para de falar mais. Não, a parte de vídeo ali, eu acho que foi... Alguém me perguntou na agência esse dia ali, qual é a primeira coisa, o que tu começa? Né? Eu não sei se Foi eu que te perguntei isso. Como é que tu faz o processo lá da filmagem e depois da edição? Tu segue o roteiro? Tu não segue o roteiro quando o redator te dá o texto? Como é que tu faz isso? Enfim, o roteiro, normalmente ele faz uma base daquilo que ele pensa. Chegando lá para filmar, às vezes a gente vai ter uma luz ou não vai ter, a gente vai ter um cenário, a gente não vai ter. Quem tá filmando, né? Muitas vezes vai ter Desenvoltura. vai conseguir se desenvolver melhor ou não, vai ter uma desenvoltura melhor ou não. Então a gente tem que jogar com o que a gente tem, né? A gente pegou um cara que sabe filmar, a gente consegue fazer assim, assim, assado, vamos pegar um ângulo assim, vamos fazer o mesmo ângulo. Enfim, a gente faz diversos takes com o cara. Agora, um cara que não tem tanta desenvoltura, o cara tem que pegar frase por frase. Enfim, e na parte da filmagem, normalmente, como eu falei, né? O Gui, ele faz ali, ou o redator, né? Hoje o Gui ali, fazendo o roteiro ali. Faz o roteiro, chega lá, muitas vezes a gente pega aquilo ali e vai à risca. Fechou exatamente com o que tá precisando. Ou muitas vezes não, muitas vezes a gente pega e muda totalmente, né? Chega eu, o Márcio lá pra filmar, não vai ser assim, vai ser totalmente, vamos pra fazer assim, vamos pra rua, vamos fazer assim, assado, vai ficar bem melhor. Fechou, entendeu? Daí na parte da edição, né, que daí foi a pergunta que muda a situação, porque eu não sei se todo videomaker tem essa mesma ideia que eu, mas a primeira coisa que eu começo fazendo do vídeo é achando a trilha ideal. Porque se tu faz o vídeo ali muitas vezes, beleza, vai ficar legal, mas não encaixa. Agora, quando tu pega a trilha, tu já vê, mas chapou, essa aqui vai. Fechou, nossa, essa daqui vai.
E normalmente eu também tenho essa pegada de ficar vendo, tô vendo um vídeo, né, qualquer vídeo aleatório no Instagram. Eu já penso naquela música que pode ser, nossa, se eu fazer um vídeo assim, nesse segmento, isso aqui vai encaixar bem. Daí eu já mando pra Lara, ô Lara, pesquisa aí como é que eu lanço essa música aí. Ela consegue encontrar o nome da música ali, já me manda, eu já Não, salvo. geralmente é Lara, a música é na 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 na. Aí, É, exatamente assim, a Lara daí tem que quando eu esqueço de adivinhar mandar qual é a pra ela, Quando eu música. esqueço de mandar, eu fico assim, ó, Lara, baixa uma música massa. Parece o programa do Silvio Santos. É, Qual é a música? qual é a música? Ó, Lara, a música era assim, ó. Fala Lombardi, qual é a música? E a Lara E a Lara sabe. assim, tá, não, beleza, vai de novo. E nisso daí, depois que a gente acha a trilha, daí começa a encaixar os takes, começa a fazer daí, depois vai Pra embora. quem tá nos assistindo agora, isso é berimbau, gente. É. Descontraído, alegre, feliz. A gente consegue trabalhar isso. O Juninho tá 4 anos na berimbau, a Bruna 4. Lara, quanto tempo tá na berimbau? Tô há um ano. 1 ano. E o que mais tu gosta de fazer na berimbau? Assim, quando vem a parte de processo criativo, eu sei que tu sofreu muito com o tabloide do Castanhete no início, que era natural isso, era muita loucurada. Mas agora eu sei que tu tá numa linha mais criativa. O que tu mais gosta de fazer? Cara, agora eu tô pegando mais. Gostei do cara. Não me chamou de velho, me chamou de cara. Sensacional isso. Amei. Parabéns. Eu tô desenvolvendo recentemente bastante identidade visual, né? Então, eu tô gostando muito de fazer isso recentemente. Eu tô vendo como minha técnica tá evoluindo, assim. Não sei mais o que falar. E o processo criativo também, né? É diferente o modo de pensar, de... Tu gosta dessa parte criativa de fazer desenvolvimento de marca, rebrand, essa qualificação toda? Tô aprendendo, estamos aprendendo a fazer coisas novas, né? Por exemplo, daqui a um ano, se eu quiser fazer vídeo, vamos lá aprender a fazer vídeo. Que bom, eu já vou te dizer, vai aprender a fazer vídeo. Isso é bom demais. Se vamos, Não precisa nem esperar, já vai fazer já. vamos lá, vamos. A demanda tá cada vez maior. Recentemente também eu tô tendo anseio de fazer site. Vamos lá fazer site. Vai lá, é isso aí. E é isso. Então, vamos pra frente. Bom, 1 ano, e nesse tempo de 1 ano, quando tu chegou lá, tu chegou como estagiária na Berimbau e depois foi efetivada. O que tu evoluiu, assim? O que tu, dentro da Berimbau, o que tu acha? Quem era a Lara de 1 ano atrás e quem é a Lara de hoje? Ai, meu olhar, né? Meu olhar mudou muito, assim. E ver como é diferente, assim. É uma agência e do jeito que tu trabalha fora também, assim. Que legal. Ô, Bruna, tu que trabalhou um tempo na Delta, Uhum. qual a diferença de trabalhar numa gráfica para uma agência de publicidade, assim, de marketing, como tu tem o teu dia a dia com teus colegas? e tudo Ai, mais? da água pro vinho muda. Que na Delta eu trabalhava com pré-impressão. Trabalhei há alguns anos ali com pré-impressão. E a gente recebe a arte pronta já, né? Então, assim, eu tenho que conferir questão de cor. Então, a pré-impressão, o arquivo tem que sair pronto para impressão. Não pode sair com erro, tem que sair com sangria, com 100% de preto ou não. Tem que sair perfeito dali, porque depois é o que eu sempre falo assim para cliente, quando vai na máquina, esquece. Esquece. Então a pré-impressão é bem importante para isso. E quando eu fui para Berimbau foi até louco, porque o Xandi conversou comigo em 2018 e depois foi em 2021, né, que me mandou um direct. E daí eu resolvi fazer a entrevista contigo e eu fui bem sincera, Xandi, não sei mexer no Photoshop, mas aprendo. Daí o Xandi disse, não, então vamos lá que tem um rapaz que vai te ensinar. É sempre com o Juninho, o rapaz que ensina. Sempre sobra pro cachorro. Então assim, a gráfica a gente trabalha com o quê? Com Illustrator, com CorelDRAW. Então o pacote Adobe, assim, é muito pouco usado. Então, quando eu entrei na agência, foi um mundo novo para mim. E o Juninho, pacientemente, me ensinou na época freta. Eu fazia os tabloides, também peguei a parte do castanhete, da sofrência, a gente não tinha férias. Uma coisa, carnaval, tu vai trabalhar fazendo tabloide. Isso é até bom para quem está nos assistindo nesse momento, que realmente as pessoas acham que trabalhar com marketing é muito simples, né? Mas a gente tem que entregar o resultado para o cliente. Varejo, e às né? vezes a gente extrapola até os horários, às vezes no final de semana tem uma situação ou outra que tem que resolver o problema do cliente. E nesses 25 anos da Berimbau, a gente sempre se preocupou em resolver esses problemas, entendeu? Às vezes tem um cliente no final do dia pede um card, a gente vai lá tentar resolver. Às vezes no final de semana estourou uma informação factual, a gente vai lá e desenvolve um vídeo, entendeu? Sempre pronto, assim. O paraquedas, né? Os famosos paraquedas, O paciente, ele dá bastante agilidade, assim, pra mexer no software e tal.
Pra te ver que é uma evolução, né? Como a Bruna, ela saiu de um processo criativo de uma gráfica, foi para dentro de uma agência, remodelou toda a mente dela, Sim. teve que trabalhar muito mais nessa parte. E eu vejo aqui, ó, tô na frente de 3 grandes profissionais, que eu vejo uma evolução de brand muito forte. Eu vejo vocês desenvolver marcas brilhantes aí que estão no mercado. Entendeu? Recentemente a gente ganhou um cliente novo, né? Que foi o Becker e Victor Advogados. A gente fez todo o rebrand. Eu queria que tu contasse um pouco dessa alegria, assim, de desenvolver essa marca. Não, como é que foi? só um comentário antes. Somos, nós 3 aqui da Berimbau, a gente é profissionais pós-pandemia, né? Então, assim, eu fazia muito, muito material off. E na pandemia, as marcas tiveram que se atualizar, né? Tiveram que recriar o produto e vender o quê? Online. Então, o online estourou na pandemia. Ele já Isso mesmo. Então, pra mim, foi muito novo, porque eu sempre trabalhei com off. E entrando na agência, cara, era só post, 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 post. Meu Deus do céu, o que que é isso, né? Post story. Enfim, foi... O que é isso? Post story. Enfim, então realmente remodelando toda a mente, a criatividade para isso. Falando da marca E da Becker. Becker Cara, e Victor Advogados. Que delícia que foi fazer essa marca. Que legal. Que delícia. E eu sempre, quando eu vou fazer uma marca, eu sempre gosto, assim, de não fazer sozinha. Mas o Juninho ajudou, a Lara também ajudou. Todo mundo, assim, teve uma parte responsável da criatividade ali da Becker. E é um cliente delicioso de trabalhar, né? Então, eles topam, assim, as loucuras de gravação. Vamos lá pro Mirante gravar, vamos lá pro Mirante gravar. Vamos fingir que estamos numa reunião, vamos fingir que estamos numa reunião. Eu vejo o dia a dia de vocês na Berimbau, vocês trocando bastante informações. Sim. Eu vejo a Lara conversando contigo, o Juninho, e tem esses feedbacks, né? A gente, na realidade, ninguém sabe tudo, né? A gente aprende dia a dia. Eu estou nesse período de comunicação, comecei com 17 anos e estou com 49, estou aprendendo. Olha quantas coisas a gente teve que pensar e evoluir. Então, quando eu vejo a Lara, 1 ano de Berimbau, e vindo dessa forma, eu aprendo muita coisa com ela, entendeu? Porque ela está antenada nas músicas atuais, ela está antenada nos projetos que tem tudo aí. Exatamente, a comunicação, ela Evolui. nunca é a mesma coisa, ela evolui, ela se modifica. Então, hoje, se tu se comunicar da mesma forma que se comunicou quando tu aprendeu, quando tu fez faculdade, Vai ficar pra trás. vai ficar pra trás. Hoje em dia, Eles vinham me chamar de bisavô. Hoje em dia, com as trends, né? Enfim, quem quer ficar antenado, quem quer ficar, né? Atualizado, né? Atualizado, vamos dizer assim, né? Vai querer tá numa trend, vai querer tá fazendo algo atualizado também, né? Cara, eu já tentei fazer um jejum, entre aspas, né? Vou falar. Um jejum de rede social. Porque ela consome muito tempo mesmo. Só que não tem como a gente ficar. Porque as novidades é tudo ali, primeiro. Então, uma trend nova, como o Juninho falou, uma edição diferente, um programa de inteligência artificial que surgiu. Não tem como tu ficar sem uma rede social. Ô, Juninho, quando o cliente vai procurar uma empresa hoje, tu acha que ele... Qual é o cartão de visita hoje? Uma empresa do quê? Qualquer empresa, varejo, indústria, educação, entendeu? Aonde que na tua opinião, onde que o cliente busca hoje as informações dessa empresa? Qual é o cartão de visita dela? Antigamente a gente entregava o cartão de visita papel. Hoje... Hoje, o que tu acha que é? Hoje em dia a pessoa pesquisa na internet, não tem... Nem site mais, assim, a primeira busca é Instagram. A gente até comentou ali, tava comentando inclusive foi com o Becker, né? Ele tava com Pedro, né? Pedro Vitor. Tava falando com ele ali que a imagem dele contava muito, porque, por exemplo, a pessoa não conhece ele, vai contratar um advogado. Qual é a primeira coisa que ela vai ver? Ela vai ver o cara se está bem vestido, se está bem apresentável. Então, é o teu cartão de visita, é o como tu se apresenta, é o como tu se vende, entendeu? Depois que contratou, daí depois vai fazer vai prestar o serviço ali de direito, daí vai conhecer o trabalho, vai ver que, nossa, daí sim, não, realmente é um bom advogado. Assim, em todas as áreas, a pessoa, a primeira coisa é o cartão de visita, é o que a pessoa, é o que ela vê. E hoje em dia, a internet está a nosso favor. Ou não, então, também, né? Porque se tu vai ver na internet, vai ver nas redes sociais de alguma pessoa, de alguma empresa, e já não te agrada aquilo que tu vê ali, pode ser uma empresa top, pode ser uma empresa, né? Nossa, né? Ela é muito boa. Só que se ela não sabe se vender,
né? Se ela não sabe, se apresentar da melhor maneira, muitas vezes ela não vai captar o tanto de cliente como uma outra que muitas vezes não presta tanto um serviço tão melhor, né, tão bom, Mas se mais vende, sabe né? se vender, entendeu? Então, essa questão de se vender, aí que entra uma agência de comunicação, né? Aí que entra. Porque, pô, eu tenho uma empresa, sei lá, enfim, de qualquer coisa. Pô, eu não sei nessa área de se vender, eu não sei de como eu tenho que me apresentar, eu não sei como é que eu tenho que falar, eu não sei como é que tem que estar minhas redes sociais. Aí ela contrata uma agência, né? Como a Karen falou também, ela falou, hoje em dia todo mundo é especialista, né? Hoje em dia, porque realmente está cada vez mais fácil. Né? Antigamente, para tu, nossa, como é que eu vou fazer isso aqui? Hoje em dia, tu vai ali, abre o aplicativo, edita um vídeo, bate uma foto, né? Tem um celular bom, fica uma foto boa, né? Só que aquela expertise A Não estratégia, tem uma né? estratégia por trás disso. uma Não tem um estratégia. conceito, Tá, né? mas por que dessa Entendeu? foto? Mas por que esse fundo? Mas por que essa luz? Mas por que essa roupa? Mas por que falou essa frase agora e não... Entendeu? Isso é aonde entra a agência pensando nos pormenores de cada situação. Quando a gente vai fazer um post, desculpa te cortar, gente, Não, um tranquilo. post, É um bate-papo. qualquer material de campanha, a gente não pensa só não é só o produto final, assim, mas a gente pensa, aquela cor vai impactar como no cliente, aquela imagem, beleza, mas eu não posso usar qualquer pessoa naquele outdoor, eu tenho que usar o estilo de pessoa, a etnia da pessoa que tem naquela região. Tudo isso uma agência pensa, assim, não é só tu chegar lá no Canva, que já me dá um nervoso, e fazer Somos todos contra a campo. Somos todos contra a Canva. E fazer um post qualquer, não, a agência pensa nisso tudo, em como a cor vai impactar, na etnia da pessoa, no tamanho de fonte, no estilo, tudo isso impacta, assim, a pessoa. Se vai querer ser mais sentimental, se vai querer ser mais promocional. Então, a agência tá aí para isso, né? Cada um pensando num ponto ali pro Ô, cliente. Lara, quando tu vai criar uma marca, como é que tu começa a desenvolver essa marca? Como é que tu pensa ela? E uma marca que tu desenvolveu agora na Berimbau que te impactou? Lara, Repita. repita, please. Repetindo. Ó, Piada interna. Lara, como é que quando tu vai desenvolver uma marca ou fazer um rebrand de uma marca, de um cliente, como é que tu começa o teu processo criativo? E também fala de uma marca que tu desenvolveu há pouco tempo na Berimbau que te impactou assim, eu gostei de desenvolver esse trabalho. Primeiro, né, a gente tem um briefing e daí, tipo, esse briefing a gente lê e tal e vê o que, tipo, o tom de voz do cliente, o que a gente pode... A gente busca referências. Gente, desculpa, tô nervosa. Mas qual é a marca, assim, que tu gostou de Qual é a fazer? marca que tu mais gostou de fazer agora, nos últimos tempos? Tem a SJ, eu gostei de como ela ficou. A SJ? Explica um pouco da SJ, como é que tu fez a logotipia dela e por que tu escolheu as cores, como é que foi isso? As cores já eram da marca que eles queriam. E eu quis trazer uma coisa mais geométrica, né? Já que era uma construtora. E tipo, se tu vê em todas as referências, assim, a construtora é isso, sabe? Formas geométricas retas e tal. E é isso, cara. Tu pega... tu vê o mercado, tu vê referência. E tenta sair do óbvio, né? E tenta sair. Porque, tipo, nem tudo que é trend moda vai impactar na tua marca, assim, sabe? Tu pode seguir uma trend e tal, mas às vezes não vai pegar pra tua marca, assim. Fala pro cliente o que é trend, pra ele entender um pouco. Trend é tipo uma modinha, uma moda que Uma tá... moda do momento. Uma moda do momento. Foi o que eu pensei pra Becker, né? Quando tu pensa em uma marca de uma advocacia, logo vem na cabeça uma balança, aquela estátua. Como é que é o nome dela? Não lembro o nome da estátua. Mas enfim, da justiça, o que eu fiz foi sair deste óbvio, né? Porque tem muita, tá em excesso marcas assim. Daí a gente usou as iniciais da marca que parece, mas também não é óbvio. Não é, pra esse nicho não é. Gente, nós vamos pro intervalo agora comer uma pizza do Dugas e depois a gente volta a falar sobre criatividade, livros, revistas e tudo que rola. Não, mas peraí, eu quero falar, tô brincando, vamos comer. Uhul, vamos comer? Beijo. Bruna, nesse período agora a gente fez um trabalho que eu achei espetacular. Eu queria apresentar o livro do João Paulo Messer. Quem conhece o João Paulo é um grande comunicador da Rádio Dourado e do grupo NDTV. E a gente teve o privilégio dele nos contratar
para fazer o livro do João Paulo, Política e Economia, pela voz do microfone. 20 anos do programa João Paulo Messa. A Berimbau tem 25 anos e a gente construiu juntamente esse livro. E a gente é muito grato pelo João Paulo nos escolher para desenvolver essa obra-prima, um livro que hoje ainda as pessoas têm a oportunidade de estar nas bibliotecas, estar nas universidades, estar na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, as pessoas saber das entrevistas. Fala um pouco como é que foi desenvolver esse livro lá com o João Paulo, lá na Berimbau, como é que executou toda essa obra-prima? Foi um trabalho de quase um ano, né? Quase um ano. E foi uma honra para mim, porque imagina, o meu avô escutou muito rádio. Então eu escutava, né, o nome, João Paulo Messer. E quando eu comecei a trabalhar com o Xande, conheci mais ainda esse mundo da comunicação, né? E o João Paulo Messer, ele me deixou bem à vontade assim para ser totalmente criativa. E isso foi muito bom para mim. Porque eu sempre amei a diagramação, sempre amei a diagramação, construir livros. E nessa parte ele não deixou só eu diagramar, mas sim criar e dar ideias para ele. E ele sempre muito receptivo assim com as ideias, tanto minha quanto do Xande. Tem uma das páginas aqui até que eu desenhei um carequinha para falar do Xande, que ele fala, acorda, João! Que foi para dar um impulso de vamos fazer esse livro. E foi um trabalho também que eu gostei muito de fazer, que eu tive a liberdade, assim, de criar. Que legal. E o mais legal de tudo isso, que ele, além de homenagear a minha pessoa, né, no livro, ele homenageou a Berimbau, a execução de todo o material. Foi muito bacana. Eu acho que esse livro, ele é um marco, assim, para entender que a gente não vive só no mundo da rede social, né? A gente acaba desenvolvendo também livros e revistas e tudo mais. E eu também queria comentar essa revista que eu achei sensacional, que foi a revista Aduana, que é uma revista da Receita Federal, tá? Da Receita Federal. É uma revista que a gente desenvolveu agora. O Roberto chegou lá na agência e deu um desafio. É uma revista de 100 páginas. Bilíngue. É bilíngue, é português e inglês. E a gente fez com uma maestria, assim, essa revista. Foi. E hoje ela está sendo entrega em toda a Receita Federal do Estado de Santa Catarina. E agora a gente vai ter a segunda edição, que pode ser no Rio Grande do Sul. Então o Roberto escolheu a Berimbau para diagramar, desenvolver essa revista. E ela foi uma revista assim que a gente vai folheando ela, a gente consegue perceber uma diagramação moderna. Limpa, entendeu? Com não só dinâmica, né? Dinâmica, não só chato, com a né? parte assim de Muito bom. aqueles textos Corrido extremamente só. corrido, longo. Então, eu queria que tu comentasse um pouco. Eu sei que aqui teve o teu dedo do Juninho, toda a parte da Berimbau, mas eu sei que tu ficou voltada nesse trabalho um bom tempo, mergulhou. E olha que privilégio, né? A revista Aduana escolher a Berimbau para fazer uma revista da Receita Federal. Tamo chique, porque é internacional, né? É internacional. Vai estar no mundo todo essa revista, tamo chique demais. E foi uma proposta totalmente diferente, né, do João Paulo Messer, porque do João Paulo eu pude ser mais criativa, porque fala a história dele na rádio. Isso E mesmo. a revista Aduana, ela é um assunto bem mais sério. E a proposta que eu tive, que eu passei assim pro Roberto, o que foi? O que faria... Claro que essa revista não é para o meu público, né? Para mim. Mas eu queria que ela fosse atrativa para mim também, nesse assunto. É um assunto mais sério, é um assunto que tem uma linguagem mais difícil, mas eu queria que ela fosse atrativa assim para qualquer público. E sem tirar a seriedade da revista, né? Que legal. Lara, quando tu tá lá na Berimbau, o que tu mais gosta de criar? Sim, independente do briefing que o atendimento traz, independente disso, o que tu assim, eu gosto dessa área mais criativa, assim, desenvolver essa situação de trabalho, assim. O que tu mais gosta de fazer? Acho que tu já perguntou isso pra mim, Xande. Não. Que eu falei. Eu tava de falando de identidade e tal. Que eu Então é tava porque eu tô velho, Lara, desculpa. Tá Então velho. vamos fazer outra pergunta. E aí, Juninho, conta uma história boa lá. Fala uma coisa. Já que a Lara não quer falar? Não, eu só queria corrigir, gente. Olha só que eu tava. Corrigir não, né? Fazer um adeno ali. Eu falei ali, né? Somos todos contra a Canva. Mas uma coisa que a gente brinca, né? Mas assim, ó, não importa a ferramenta que tu usa.
Tá, vamos passar. Eu falo para 1, para 2, tá ligado? Não importa a ferramenta que tu usa. Importa o resultado final que tu vai entregar. Se tu entrega um material zica, assim, algo bom, algo que vai cumprir a necessidade do teu cliente, que vai, né, ser algo diferente, fora da caixa, e depende a ferramenta que tu vai usar. Pode dar um Paint, se tu conseguiu entregar. É claro que daí a gente fala assim, porque daí, tipo, o Canva, muitas vezes a gente fala, né, a gente É pronto, bate né? tanto no Canva. É que daí o Canva também, muitas coisas tu não consegue, tu não tem todas as ferramentas que tu tem no Photoshop, né? Mas é claro que, cara, nós usamos Photoshop, Illustrator, usamos todo o pacote Adobe, mas eu já usei Canva. Já, né, principalmente quando a gente não tá na Berimbau e o Xande, Juninho, preciso resolver isso aqui agora urgente. O Me Canva ajuda. salva, Eu digo o quê? Eu vou abrir o quê? Eu vou abrir o Canva no celular. Resolve ali, não sei o que, às vezes alguma coisa ou outra. Coisa Agora, pra fazer uma simples. campanha, uma arte, algo, né, algo nesse nível aqui, daí é algo que não dá pra fazer, só pra dar um adendo, né? Que bom. Que bom. Dá até dá, né? Mas dá um trabalhão. Não, mas eu digo, tipo assim, tipo, composição, Sim, eu entendo. né, a Edição, tudo, né? Tratamento de Com foto. certeza. É diferente. Então, Lara, perguntando pra ti, por que tu escolheu fazer design? É uma coisa que eu sempre, tipo assim, desde de criança eu via, tipo, sabe aqueles desenhos que tinha arte e tal? Eu gostava muito de ver vídeos sobre isso também. E daí eu entrei em um curso lá na SATIC, fiz técnico disso. E peguei, fiz o técnico e eu quis me aprofundar sobre isso. Até hoje, né? Eu pego e tô Fazendo faculdade, né? fazendo faculdade disso. E tô me aprofundando mais. Daí, vendo que eu gosto disso e vendo o que eu gosto mais, né? Porque a gente vai descobrindo. Não, eu posso falar o que eu queria ser. Pode? Na SATIC a gente faz no ensino médio, né? A gente faz uma prova para ver onde que tu tem mais aptidão, né? Para ver qual é o curso técnico que tu vai fazer. E eu sempre fui muito boa em química. Sempre me destaquei em química. E o curso que eu tava louca pra Gosta fazer. de bombas? Sim. Bombas. E eu sempre quis fazer um curso de plástico na SATIC. Olha Tipo, que legal. era plástico, informática, tipo, comunicação visual era a última coisa que eu queria fazer da minha vida. Não sei se é porque minha mãe trabalhou, assim, anos em gráfica, né? Eu já tinha esse contato com a gráfica. Sim. E a diretora lá dessa prova, ela disse que não, a minha aptidão era para comunicação visual. Nossa, eu fiquei muito triste, muito arrasada. Mas com os anos eu tomei gosto, assim, pela área. Mas E eu hoje queria tu fazer gosta do que plástico. tu faz? Amo, Ama? amo. E diagramar mesmo é minha paixão. Que bom. Olha, que legal. Então, livros e revista, É a comigo. Berimbau tá muito servida porque é com a Bruna. Que bom. Isso é muito legal. E a gente vê ela fazendo ali, né? A gente Com vê gosto. o making-off ali, a gente vê ela fazendo. Dentro da agência, tu faz jobs, tu faz trabalhos que tu gosta e trabalhos que tu não gosta. Não vou falar job, porque job hoje tá com. O nome tá meio pá, né? Já tem outro sentido. Mas a gente faz trabalhos que a gente gosta e que a gente às vezes tem que fazer, né? Tipo, não é muito, né? Enfim, não é muito chegado a fazer, mas tem que fazer igual foi falado, né? Fazia o encarte, fazia o tabloide, né? Mas tudo aprende, né? Então, mas e quando a Bruna fazendo revista, nossa. Um dos processos bem interessantes da Berimbau, que eu enalteço esses 25 anos dela, é o processo de jingles, né? Eu acho que a gente consegue executar, né, Gui e Juninho, jingles espetaculares, assim. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dos jingles, como é que é o processo, como é que executa tudo isso. Acho que antes disso, vamos botar o jingle aí pra gente ouvir, né? Pode botar o jingle aí. Jingle da Berimbau aí. Vamos escutar o jingle, Juninho? Todo mundo levantando e dançando agora, vamos lá. No mundo digital não tem nada igual. Ter experiência é essencial. Se você quer qualidade com agilidade, a agência certa é fundamental. Um jogo bem pensado, tudo planejado, você pode confiar. Conteúdo que engaja a linguagem conectada. Esse é o melhor lugar. Berimbau Comunicação. Há 25 anos experiência que traz resultados. Berimbau Comunicação. Criatividade e estratégia juntos lá. Se liga nessa daí, ó. Fala tu.
Posicionamento, mídia e conteúdo, tráfego, rebrand, jingle, aqui tem de tudo. O atendimento traz a visão e a criação vem com a imaginação. Sem contar o chefe com aquele bordão. Meu pai! Berimbau, comunicação. Há 25 anos experiência que traz resultados. Berimbau, comunicação. Criatividade e estratégia juntos lado a lado. Berimbau, comunicação. Há 25 anos experiência que traz resultados. Berimbau, comunicação. Criatividade e estratégia juntos lado a lado. Parabéns, esse jingle ficou muito bom da Berimbau. Porom, porom, Fala um pom. pouco. Fala um pouco aí. Então, esse jingle eu tive que fazer uma imersão muito grande, assim, porque eu tava com a responsabilidade, né, de fazer um trabalho para 25 anos da empresa, né? Então, apesar de anteriormente eu já ter feito muitos jingles, esse eu fiz com uma emoção muito maior, assim, né? Porque eu visto a camisa literalmente. Então, eu procurei palavras-chave, assim, no contexto da Berimbau. E fiz uma imersão em outras músicas também, assim, que eu curto bastante, tipo Engenheiros do Havaí, Titãs, Cazuza, por aí vai. E depois aí eu sento com o Juninho, depois de escrever a letra, e a gente faz o ritmo, monta todo o esquema que ele pode explicar melhor aí. Não, é que antigamente, o que acontece? O Gui, ele é o rei do jingle, ele faz isso aí há 1000 anos. Só que o que acontece? Antigamente, um tempo atrás, a única ajuda que eu podia dar pro Gui é o quê? Eu pegava, ó, Gui, qual é o ritmo que tu tá colocando aí? O que tu tá pensando? Ah, Juninho, eu tô pensando num axé, eu tô pensando num sertanejo, tô pensando, sei lá, uma rocha. Eu achava uma base no YouTube, algo assim, mais ou menos parecido, eu botava um instrumental, é mais ou menos isso aqui, Gui? É mais ou menos isso, Juninho. Daí eu pegava a música dele e ficava tentando encaixar, botar na métrica. Ah, Gui, aqui tu vai ter que tirar umas palavras, aqui vai ter que acrescentar outra pra ficar redondinho, pra ficar numa métrica certinho, coisa e tal, pra ficar dentro do tempo. E isso era a minha participação, isso aí era a minha contribuição pro jingle do Gui. Só que o tempo mudou e, como a gente falou, as coisas mudam, as coisas avançam. Hoje em dia, a inteligência artificial, ela tá como, né, a nossa maior aliada. A gente não joga na inteligência e tá pronto. Mas ela nos ajuda a, assim, ó, se a gente tinha que, né, 10%, 20%, aquela escadinha que a gente tinha que subir até chegar naquele resultado, hoje ela faz a gente chegar já lá na frente, entendeu? Então, o que acontece? O Gui faz a letra. Eu pego a letra dele, tem umas ferramentas de inteligência que a gente usa ali na agência. Ali eu coloco, daí eu vou fazendo algumas adaptações, né, Gui? A gente tira alguma coisa. Gui, a gente tem que tirar alguma coisa, tem que acrescentar. A gente vai fazendo tentativas, né? Por exemplo, esse jingle aí, acho que a gente, junto com a inteligência ali, a gente fez, acho que umas 37 versões. Brincamos bastante ali. Nossa, até chegar num resultado que realmente, não, aqui fechou. E depois daí, Então fechou. existe um estudo para tudo isso, Existe até um chegar no processo, resultado que vocês bem árduo. gostaram. Que legal. Mas Daí é uma parte irreverente do nosso trabalho, né? Então, é uma coisa assim que é trabalhosa, mas é uma parte muito divertida. Muito porque, gostosa de fazer. música é algo divertido, é algo legal, né? A gente gosta Sim. bastante. Então, a gente faz esse processo ali, como eu tava falando, depois chegou, é isso aqui. A gente faz alguns ajustes dentro daquilo que eu posso ali. Depois dali a gente, né, manda alguma produtora, enfim, para ficar realmente redondinho, exatamente como a gente quer. Ou não, às vezes já sai algo mais ou menos pronto, né? Então. Que legal. Que bacana. A Tina é a nossa administrativa e financeira da empresa, né? Então ela é a nossa mentora nessa área. Ô, Tina, quando tu escuta um jingle desse, o que tu... E ela que avalia também muito. ela que avalia. Muitas vezes ela tá lá, né? como tá assim, um pouco fora do processo criativo, dentro do nosso métier lá. Quando tu escuta esse jingle, o que tu avalia, Tina? Então, eu acho que eu sou a pessoa que sou mais fora da caixa, né? A parte financeira fica isolado de todos.
E quando eles me chamam para ver, olha, o que que tu acha sobre isso? Eu disse, meu Deus, a responsabilidade. Mas aí a gente, às vezes, uma fala já muda todo um contexto, né? Então, às vezes, a opinião, não, ó, eu vi dessa forma, eu vi dessa outra forma. Então, já dá um direcionamento. Então, nessas horas, eu também me sinto importante ali para a criação, porque eu sou mais das exatas, eu não sou criativa. Então, para mim, é mais razão. E aí, esse jingle, quando eles me apresentaram, assim, foi do começo ao fim, eu achei fantástico. Eu acho que fala exatamente sobre esses 25 anos de berimbau, assim, né? Eu acho que a criatividade se explicou nesse jingle, assim. Então, eu fico muito feliz, assim, poder participar dessa parte, assim, como eu tô fora e pego o negócio pronto, eu não sei do que tá acontecendo, então É nossa, porque, querendo ou não, a gente tá ali, daí a gente pede uma atenção. Ó, dá uma olhadinha aqui, Bruna, dá uma olhadinha aqui mais, dá uma olhadinha lá. O pessoal que tá ali. Só que o pessoal tá ali, ele tá vendo nós criar. Então, eles já estão dentro daquele. Já tá dentro daquele mundo ali. Então, a gente quer muitas vezes uma opinião de alguém que não tá ali fissurado naquela criatividade. Daí a Tina vem lá do lugar dela, lá do espaço dela, lá. Então tá, vamos ouvir. Enfim, se é uma pessoa, porque a gente quer dizer assim, a pessoa que tá lá fora, que não tá nesse meio de criação, ela Isso, vai entender o que a gente quer passar, a mensagem, enfim, todo esse processo e criativo que a gente acaba tá fazendo. sendo um termômetro, né, para ver se Exatamente. realmente deu certo ou não. E eles falando ali da Mais AD, quando eles pegaram esse trabalho, eles estavam reunidos, né, a equipe da criação estava reunidos para ver como que seria, que nome que daria e tal. E aí me chamaram, Tatiana, o que que tu acha disso? Fala alguma coisa aleatória. Aí, às vezes, eles chegavam na minha sala, diga algo aleatório, o que que tu tá pensando? E aí veio a história da Mais AD, aí, tá, o que que tu acha, como que vão fazer e tal. E eu lembro que eu tava ouvindo a Ana Maria Braga, Mais Você. Aí eles lá naquela discussão e tal, gente, mas a Ana Maria Braga hoje foi tão top, né? Porque poderia ser Mais AD. Né? Eu vi toda empolgada. Gente, não é que deu certo e fez um sucesso, né? Então às vezes, a ideia E surge fechou. e fechou. Eu ia comentar isso, assim, a gente não mostra só o jingle pra Tina, né? A gente chama ela quando a gente faz um outdoor, quando tem uma frase, eu vou e mostro pra ela. Ela É porque o participa Gui, bastante, ele assim, é da bem, nossa... bem poeta, né? Então, às vezes, ele sai e faz uma coisa muito mirabolante, assim, pá, será que o pessoal vai entender isso aqui, cara? Daí não, chama a Latino, vamos ver se que daí é... Até hoje tá dando certo. Isso que a Tina não queria falar, né? Mas no processo criativo da Mais AD, ela foi super importante. Porque ela deu a frase que a gente precisava. Então, às vezes, o processo criativo tem que trazer, às vezes, uma pessoa de fora. E o mais legal, como ela é o financeiro e administrativo, às vezes, como ela falou, é só dar exatas os números, mas todo mundo é criativo. Todo mundo tem uma linha criativa para trabalhar. E eu acho que nada é minha área, assim, eu vou lá falar algo aleatório e acaba assim, mas a opinião é de verdade, sabe? Quando eu falo, o que que tu achou? Eu entendi isso eu conheço ela é verdadeira. é isso. Ela fala mesmo Várias na logos, verdade. né? Várias logos, a gente Várias mostra pra ela. cores, O que que tu enxerga aqui? É isso mesmo. Não, nem falo pode, que- tem que censurar essa parte. Então, e eu não sou nada romântica em relação a isso, né? Eu acho que a parte criativa, vocês são todos românticos, assim, né? Sonho e tal. E eu já não, dois A mais Tina é dois muita razão, quatro, razão, e tá tudo certo, assim, então... Mas é importante, porque às vezes a gente tá ali, a gente usa uma palavra mirabolante, a gente faz um desenho que só a gente vai entender. Daí chega ali, não, isso aqui pra mim tá parecendo um... Às vezes a gente Nada a mergulha, ver isso aí. a gente mergulha demais e passa do ponto, né? Isso aí. Tem que ter um equilíbrio. Nesse bate-papo da Berimbau, nesse 25 anos, a gente se modernizou muito, né? A gente falou de todas as partes e ferramentas importantes na comunicação e veio uma área muito importante, que foi a área digital, né? Que hoje nós somos uma empresa 360 no marketing e essa é uma área muito importante. O Márcio é um dos nossos especialistas na gestão de tráfego. Como é que tu desenvolve isso lá na Berimbau, Márcio? Hoje a gente faz a análise do cliente, né? A gente vê quem é o cliente em si. E, claro, as ferramentas do Google, do Meta, ajudam bastante porque tu pode pesquisar o que os concorrentes deles estão fazendo. Então, tu vai tanto na biblioteca do Google DS ou do Meta mesmo e tu consegue conferir o que os concorrentes deles estão fazendo, o que está dando resultado, como é que eles estão alcançando mais clientes com os criativos deles. E é onde a gente acaba sentando com a equipe toda e dizendo, os criativos precisam partir para cá, precisam ir para lá. Eu acho que a gente precisa remodelar essa campanha aqui, porque a frase de impacto não é o que está impactando o público lá fora.
E aí a internet ainda é muito teste, né? A gente pode falar assim, a internet é uma razão, eu sei como dar resultado, porque os gurus da internet vêm hoje assim, nossa, você bota R$ 100 e você vai ficar milionário da noite pro dia. E isso não acontece na internet. A gente pega clientes nossos aqui, que o CPM dele ali vai dar R$ 40 o clique. Aí tu fica assim, nossa, R$ 40, nossa. R$ 40 um clique. Daí o cara diz assim, meu Deus, cada vez que um cliente clicar lá errado e não for para mim, então tu errou o público dele e tu gerou prejuízo para o cliente. Então a gente faz muito bem essa análise antes, né? A gente analisa o cliente, a gente vê se o criativo está dando resultado, se não está dando resultado, a gente já remove ele, já faz uma nova campanha em cima, remodela ela para poder atingir o cliente, vê o que deu certo. Numa dessas a gente gera ali, normalmente a gente gera uns 10 criativos lá para fazer teste. E a gente botou os 3 primeiros, a gente já vai sentindo o que o público tá mais conectado, ó, conectou mais nessa cor, falou mais com ele sobre isso, e aí a gente continua investindo naquela, senão a gente para. Já vamos parar a campanha, vamos remodelar ela, repensar, porque aqui não está dando resultado. Não adianta mais, não dá mais para uma agência ou para qualquer gestor de tráfego hoje ficar torrando o dinheiro do cliente. Ótimo. A gente tem que ser muito assertivo, né? Eu vejo que hoje as pessoas vendem isso na internet. Com R$ 100 você fica rico, com R$ 10 você bota aqui, você alcança 2.000 pessoas. Você até alcança. Só que tu alcança pessoas no reconhecimento e não no que tu precisa mesmo para te achar o teu cliente, entendeu? Então, é isso que precisa ser feito. Então, a agência Berimbau hoje, ela faz essa análise antes. Primeiro ela vê os concorrentes, ela vê os criativos que mais dão certo, vamos testar aqui uma campanha. Então, já foi feito, claro, uma pesquisa de mercado para chegar naquela campanha, para depois ser desmembrada para os criativos. Já foi apresentado para o cliente já aprovou, gostou. Só que muitas vezes, mesmo assim, o cliente aprovando, pode chegar lá e a gente dizer assim, não está dando resultado, vamos remodelar ela. Então, a gente remodela no meio do processo. Então, hoje a internet, ela é fantástica. A gente pode alcançar um mercado vasto, assim. Tá todo mundo com o seu celular, tá todo mundo no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Google, vai pesquisar uma coisa, tá lá e tal. E as pessoas usam essa ferramenta. Então, assim, tá fácil de chegar nas pessoas? Tá. Agora, como converter isso em venda? Que é isso que daí vem a parte da agência de estratégica, qual o impacto, qual a fala que vai ser necessária. Que isso é o mais fantástico dentro da agência hoje. Isso que eu vi dentro da Berimbau, porque eu cheguei bem depois no processo aqui, né? Eu vi que essa parte estratégica foi o que sempre falou muito mais alto. De pensar mesmo no cliente, tá, tudo bem, vou entregar porque a internet é um panfleto, né? Tô jogando um panfleto online lá pro cara. Todo mundo tá recebendo um panfleto online lá. Mas aí tu pensa assim, cara, panfletear dá resultado? Aí a Berimbau vai responder, cara, talvez esse panfleto não vai dar resultado. Agora um vídeo teu mostrando realmente, batendo na dor do cliente, aí o cliente vai dizer, opa, é isso que eu preciso, essa dor que eu preciso sanar. É porque é muito mais do que uma campanha que dê um resultado imediato, a Berimbau pensa na construção da marca do cliente, né? Que é o principal patrimônio que ele tem, além de uma campanha, claro que ele sempre quer um resultado positivo, mas a construção da marca é o principal. É isso. Hoje as empresas procuram assim, eu quero ROI, venda, venda, venda. Só que aí tem a construção da marca por trás que eles esquecem. Então tem empresas que lançam um produto hoje lá de venda para vender um monte, vendeu milhões, mas ninguém lembra o nome da marca, ninguém lembra o que era o produto. E aí vem essa parte de construção, de manter a marca. O pessoal fala muito aí da Coca-Cola. Cara, a Coca-Cola até hoje investe em propaganda, não só online, tá na mídia televisiva, tá na rádio, sabe, tá em tudo, porque Tá assim, no caminhão, tá no outdoor. eles precisam fazer mais. Se você for pensar, não preciso, eu já vendo igual água. Mas a lembrança de manter os novos clientes, quem tá chegando agora, quem tava, tá parando de tomar Coca, vamos relembrar ele do gostinho da Coca, né? Eu lembro que a gente vai umas reuniões com os clientes, né? Cliente novo, assim, prospectando e tal. E o Xande sempre lembra assim, quando chega no cinema e abre aquela Coca-Cola, eu já me levanto na hora, se vou lá comprar uma Coca agora. É verdade. Dá aquela sede na hora. O cara, o mais legal de tudo isso que o Márcio está falando, que nesse processo de 25 anos, a gente começou lá, né? Desenvolvendo rádio, televisão, jornal, outdoor, e de um dia para o outro veio o advento da internet. Antigamente as pessoas falavam do Orkut, agora já tem Facebook, tem Instagram, tem TikTok, tem o sistema Google. O processo foi muito, muito rápido, né, cara? E o mais legal de tudo isso, que a gente conseguiu toda a vida se preocupar com marca, com posicionamento, com estratégia. Fala um pouco aí desse tempo que tu
viveu junto comigo lá na Berimbau, e essa preocupação que a gente tem ainda em cima do cliente e da marca dele. Eu acho que independente assim do meio de comunicação, né, como era antigamente ali, rádio, jornal, outdoor, TV, e hoje com toda essa gama maior, o próprio número de emissoras em Criciúma, antigamente tu tinha 4 emissoras para distribuir a mídia, hoje tu tem aí mais de 25. Então, o próprio número de veículos aumentou bastante, a questão do digital, mas essa preocupação a Berimbau nunca deixou de lado, assim. Porque acima de uma campanha que dê um resultado positivo, a marca vai ser sempre o patrimônio maior do cliente, né? É verdade. A Tina, ela tem um processo importante dentro da Berimbau, que cuida de toda a parte administrativa e financeira, mas acho que a Tina pode comentar o que ela vê mais interessante assim na Berimbau, mesmo ela não estando no processo de planejamento, de criatividade, do próprio atendimento, porque às vezes a gente traz também as dores para discutir com ela, né? Geralmente, no dia a dia, a gente acaba apresentando algumas dores. O cliente tal tá assim, o cliente B tá assado, e a gente consegue trabalhar. Eu queria que tu falasse um pouco da percepção que tu vê da Berimbau, Tina. Então, desde o início, assim, a gente vem percebendo, vem acompanhando as mudanças, né? E a gente vê, assim, uma velha guarda, como tu fala, e uma geração nova. E a Berimbau, ela consegue fazer toda essa mudança, mesmo vindo geração, mesmo vindo... Eu lembro que quando vocês saíam antigamente, vocês levavam pastas e pastas embaixo do braço para apresentar para o cliente, né? E hoje é tudo muito... Hoje não se leva nada. A nossa impressora está parada, porque antes era imprimido um monte de material e tal. No máximo a gente leva um pendrive. Um pendrive, né? Então, hoje, assim, hoje a briga, cadê o pendrive? Antes era que faltou papel, né? Então, ver toda essa mudança, e a Berimbau, nesses 25 anos, ela consegue acompanhar, ela está acompanhando todo esse processo, né? Essas mudanças de mídias, né, da parte social, aquela coisa toda ali, e é muito legal isso, porque eu mesmo de fora, eu vejo os movimentos, né, de uma época atrás, os movimentos de hoje. Gente, hoje é tudo muito fechado, é tudo muito em casa, é tudo muito dentro da sala, né? Antigamente era na rua, né? Juntava todo mundo e saía para a rua, vamos para o cliente, né? Todo mundo saía, cada um com o seu cliente, com aquele monte de material embaixo do braço. E isso, assim, eu acho muito legal, assim, essa mudança. A tecnologia veio, ajudou bastante, mas, assim, a Berimbau, ela continua se adaptando a essas mudanças. E isso é muito interessante, assim. Hoje a gente vai apresentar para o cliente uma proposta ou a marca dele e tal, a gente chega com QR Code para o cliente. Isso mesmo. Não leva mais nada, né? Nossa. Então, a gente chegou para um cliente lá agora com uma caixa, um QR Code, ele ficou sem entender, daí quando Cadê minha campanha? Ele perguntou, cadê minha marca? Daqui a pouco ele direcionou ali, aí abriu. Nossa, minha campanha abriu na tela já veio com tudo isso. E antigamente trazia todo o material, uma prova da gráfica, e todo mundo olhava, e aí, o que achou, o que não achou, aí dava errado, fazia tudo de novo, voltava todo aquele material de novo. E isso, assim, essa acompanhar esse processo, assim, a alegria de quem chega com a campanha pronta, que aprovou, a tristeza de que não deu certo. Então, essas emoções, assim, eu acho muito legal, assim, que a gente acompanha. Como a gente falou, às vezes é dividido as alegrias, mas as frustrações também a gente ouve muito e tal. E eu acho que a Berimbau já tá ficando adulta. Nem né? só de glória vive o marqueteiro. É isso mesmo. Isso de glória. Gente, eu acho que a gente tem tanta história dos 25 anos da Berimbau que num só podcast a gente não vai conseguir preencher tudo isso. A gente teremos outros podcasts, né? Nós vamos falar de outros clientes também para a gente desenvolver isso. E também da parte política, que a Berimbau foi muito estratégica. A Berimbau começou a fazer eleição em 2004, entendeu? Nossa. Então, todo esse processo elegeu muitos prefeitos, muitos vereadores, deputados estaduais, federais. Então, a gente tem uma vasta experiência nisso. A gente não vai ficar só nesse... A gente está quase 2 horas aqui. Nós vamos trazer alguns clientes pra Muitos cá também, clientes né? a gente vai trazer aqui em março. Muitas pessoas. Hoje a gente iniciou um bate-papo nosso para que as pessoas consigam entender como é interessante e como é muito bacana construir uma marca de 25 anos da Berimbau. Sim. Entendeu? E às vezes a gente é casa de ferreiro e espeto de pau, né? A gente faz para todo mundo e às vezes a gente não faz para nós. Entendeu? Então a gente optou agora em trocar ideias com os nossos amigos da Berimbau, essa família que é gigante, e a gente conseguiu hoje falar algumas coisas que a gente ainda tem muito que falar ainda, tá?
Nesses 25 anos, talvez vocês vão ver muita coisa da Berimbau aí que a gente vai botar na praça, apresentar quem é a Berimbau, o que que ela faz de verdade. E ali até a gente estava falando sobre internet em si. Hoje a Berimbau tem uma expertise grande nessa área, né? Hoje mesmo me perguntaram ali, cara, e eu preciso de um site. Assim, claro, toda empresa precisa de um site bem feito, mas é um complemento geral, né? A gente fala, a internet está muito forte. Sim, a internet está muito forte, a gente trabalha nessa linha e levamos as melhores ideias e estratégias para o cliente. Você vai encontrar isso dentro da Berimbau, mentes que vão pensar fora da caixa para realmente trazer resultado para você. Não adianta a gente só ficar falando, a Berimbau foi isso, a Berimbau foi aquilo, mas a gente tem realmente grandes estratégias para fazer a sua marca crescer, se desenvolver e vender muito mais. Mas muitas vezes você vai dizer, mas não vendeu quanto eu imaginava agora. Mas é uma construção da tua marca, né? Que essa é a intenção bem da Berimbau, estar de mão dada contigo e fazer o teu crescimento por anos e anos. Para daqui, talvez, mais 25 anos, a gente está comemorando junto com vocês. É isso aí. Você que nos aturou até esse momento, nos assistindo, meu pai.